Era um símbolo super cool, super legal na minha juventude. Quem diria que eu ia estudá-lo profundamente? Eu falo do famoso Yin e Yang. Só que o nome dele verdadeiro é Taiji, né? Que é a base do taoísmo. Esse símbolo preto e branco tão famoso, ele traz muita sabedoria, muito conhecimento, que é a base dessa filosofia conhecida como taoísmo e que é filosofia, não é religião, né? Nesse símbolo, nessa filosofia, tem aí princípios que nos norteiam aí para a gente ter uma vida mais harmonizada, uma vida equilibrada. E o taoísmo, ele fala sobre o caminho para essa harmonia, né? O caminho para a gente alcançar aí a nossa imortalidade ou a nossa iluminação. Conta a história que esse conhecimento foi passado para a humanidade por um rei mítico chamado Fuxi, que viveu por volta de 2500 anos antes de Cristo. E aí ele apresenta, né, todo esse conhecimento como sendo o caminho para o equilíbrio, o caminho para ter uma vida harmônica. E como base do taoísmo, uma das sugestões do taoísmo é isso, é observar a natureza, se conectar com a natureza e aprender com os ritmos da natureza, né? E é muito interessante porque nesse símbolo a gente nota os ciclos do universo. Eu sei que o mais comum é a gente ver, preto tá ao contrário do branco, feminino versus masculino, mas essa é uma linguagem muito simples, muito pobre. Quando a gente vai estudando aí a fundo no Feng Shui, quando a gente estuda o Feng Shui, a gente estuda a fundo, porque essa é a base, a base do Feng Shui nasce aí do Tao, do conceito do Tao, e é muito pouco só trabalhar com as oposições. Esse símbolo fala muito mais, muito mais. Então eu quero trazer para vocês outras formas da gente compreender esse símbolo e compreender o universo e nós mesmos, né? E esse símbolo ele é tão profundo que quando a gente olha ele desse jeitinho atual, mostra a manifestação da energia, a manifestação do espírito e da matéria. Mas ele conta uma história que talvez poucos saibam que ele traz esse conhecimento. Então ele fala que no início era nada, era vazio, né? Não existia nada. E por isso a energia do preto, totalmente preto, né? Então a gente poderia, no início era um círculo totalmente preto. E depois houve uma pitada de branco, como uma luz. Então, esse símbolo ele fala da construção do universo. Então, antes não existia nada, era um grande vazio, na verdade, e aí fez-se a luz. Depois que foi feita a luz, houve uma dualidade, houve uma divisão, né? Então, aí é onde a gente encontra os opostos. Mas desses dois foram feitos 5 elementos. E por que os orientais analisam o universo através dos 5 elementos e não dos 4 elementos tradicionais, né, do Ocidente? Porque eles não entendem um estando em oposição ao outro como os ocidentais entendem. O fogo versus a água, né, o ar versus a terra. Então essa é uma energia de oposição. Para os chineses existe uma energia dinâmica. Um gera o outro, um controla o outro, um desgasta o outro, que seria a base aí, né, dos 5 elementos da medicina tradicional chinesa e do Feng Shui. Então, dos dois, do Yin e do Yang, geram os 5 elementos. E dos 5 elementos surgem os 8 trigramas, que é a base do I Ching. E depois surgiram os hexagramas, os 64 hexagramas. Então, para vocês verem como esse símbolo, ele traz, ele na verdade, ele não é a fonte, porque a fonte é essa do origem do vazio existencial, e depois dele ainda tem a continuação, que é da manifestação da matéria. Então, além dessa oposição que a gente encontra nesse símbolo, a gente tem aí listas, né, de oposição, frio versus quente, o feminino versus masculino, o movimento versus a quietude. Então a gente tem N
oposições que a gente pode fazer aí, né? Mas eu quero trazer para vocês o princípio, por exemplo, da complementaridade que está falando aí nesse símbolo, que esse símbolo expressa tão bem. Dentro, né? Se a gente olhar dentro desse símbolo, dentro do branco tem o preto e dentro do preto tem o branco. Então um complementa o outro. Até o próprio símbolo, né, que faz essa concha assim, também. Um não existe sem o outro. E se vocês puderem perceber como um vai ao outro, a gente fala isso, que um tende a ser o outro. Então, se a gente começar pequenininho preto aqui embaixo, normalmente, né, a gente começa o preto a subir e aí vai chegar lá no ápice do preto e depois vai começar o yang, o branco, né? E o branco vai descendo, descendo, descendo até chegar no máximo do branco. Então, isso é onde um tende ao outro. Essa é uma outra forma de interpretar que a gente pouco lê, que a gente pouco percebe nesse símbolo. Gente, então eu não entendi ainda como que as pessoas não introjetaram esse conhecimento. Ele é o caminho para a iluminação, ele é o caminho do universo, é o caminho para o equilíbrio. Então, vamos falar aqui claramente. O masculino não se sustenta sem o feminino. O branco não se harmoniza, não se equilibra sem o negro. Então vamos colocar isso, por favor, de uma vez por todos no dia a dia. Vivam as diferenças, pelo amor de Deus. Aceitem isso. Somos diferentes. Não tem como uma energia ser só feminina se não tiver um pouco de yang, né? Que é o masculino. E aí vocês sabem o que acontece quando, por exemplo, a gente coloca, né, um bando de macho, né, de animal macho, né, junto? Alguns vão se tornar mais femininos, alguns vão se tornar mais yin. E quando a gente coloca também muita fêmea junto, né, juntas, algumas vão se tornar mais masculinas, mais yangs. Esse é o equilíbrio do universo. Então a gente precisa estar mais tranquilo com isso, né? E não ficar nessa energia de oposição, porque eu fico assim muitas vezes chocada como as pessoas ainda não entenderam como é importante a diversidade, né? Ela é o equilíbrio, tudo de uma coisa só daria desequilíbrio. Mas qual que é o convite do taoísmo? A gente observar a natureza. E a natureza não é só a natureza verde, planta, a natureza é terra, homem e céu, que inclusive é a base do I Ching. Os três traços, o traço mais de baixo é a energia da terra, o traço do meio é a energia do homem, o traço de cima é a energia do céu, que precisa, né, o ideal é que estejam em harmonia. E essa é a base, inclusive, do I Ching, inclusive de uma técnica mais avançada que eu adoro, que é o Basai, né, na linha do Feng Shui, que a gente exatamente avalia isso. De que adianta a gente estar com uma sorte na Terra boa, ou seja, uma energia boa na Terra, a gente tá legal, mas a gente está contrária à energia do céu. Traz desequilíbrios, traz desafios a mais, sem necessidade, né? O que adianta a gente tá com a sorte do céu a nosso favor, mas a gente não tem uma base boa, a gente não tá com o nosso fluxo energético ok, então também não funciona. E o convite do taoísmo é justamente a gente observar a natureza nessas três fases, né? Nessas três manifestações: terra, homem e céu. E além dessa observação, é importante que a gente observe, assim, se coloque numa posição de neutralidade para observar, né? Realmente tire aí os julgamentos, deixe aí essa coisa da mente que julga rápido demais. Como seria então benéfico se a gente realmente introjetasse esse conhecimento no nosso dia a dia? Porque eu consigo observar ou eu já saio julgando? Ou já tenho um julgamento rápido, um padrão de julgamento, né? Eu deixo a pessoa falar, eu sou empática verdadeiramente, que é escutar o outro sem julgamento, me colocar no lugar do outro e sentir o suficiente o que ele sente para entendê-lo. Então esse é um convite do taoísmo, que a gente observe verdadeiramente
a natureza nessas 3 manifestações. E muitas vezes se fala que o taoísmo prega a não ação, mas não é uma não ação passiva, ah tá, não vou fazer nada e deixa que a coisa acontece. Não, não é isso. Na verdade, o taoísmo, ele fala sobre, então, nessa observação, de você observar a natureza, você eliminar angústias, preconceitos, entende? Então, os pré-julgamentos, as preocupações, para não tomar atitudes, né? Ter atitudes que não são condizentes. Inclusive, o não fazer por conta disso. Então ele convida para a gente ter mais consciência, né? Então observar a natureza, lembrando que a natureza, terra, homem e cosmos, tá? Para a gente poder decidir se faz, se age ou se não age, entende? E nesse conceito não existe isso de você reprimir sua sombra, né? Então é essa a ideia, a gente acolher a nossa sombra, porque ela faz parte da gente, entende? E o que acontece então não é de reprimir, por exemplo, as nossas paixões, e sim de observá-la, né? Observar como é isso e qual é essa influência na minha vida, entende? Quais são as motivações, o que ela me motiva, o que ela me destrói, o que ela corrói, entende? Esse seria o convite desses ensinamentos. Além disso, o taoísmo ele busca o aumento da intuição, o aumento dessa percepção aflorada, aguçada, e para isso ele sugere o silêncio e por isso a meditação, né? Então vocês vão vendo aí como que coisas até assim tão na moda, né? Ai, meditar tá tão na moda e é uma prática, né, sugerida há tanto tempo. Mas por isso, porque para eu observar eu preciso aquietar minha mente. Então existe essa sugestão de se aquietar, de se silenciar para se observar de forma melhor, né? Além então da observação da natureza nas 3 manifestações e da prática do silêncio, né, como na meditação, o taoísmo traz mais 2 dicas que eu acho bem interessante para a gente ter uma vida harmonizada, uma vida tranquila, feliz. Ele sugere o bom humor, então praticar o bom humor no dia a dia, aí para a gente ter uma vida mais leve, né, nutrir o nosso campo de alegria, de felicidade. E também ele sugere a valorização de coisas simples. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente está tendo que lidar agora neste momento. Quem não consegue ver prazer nas coisas simples, quem não consegue ter prazer nas coisas simples, está sofrendo mais. Então esse é um convite que eu faço para a gente trabalhar ainda mais a valorização das coisas simples da vida. Esse é o bate-papo que eu queria ter tido com vocês, espero que eu tenha acrescentado alguma coisa, alguma informação ou algum despertar, né? E para mim é um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês, que é a base aí da minha vida profissional. Bem, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.